Deputado Ricardo, por favor. Doutor Eduardo, fiquei com uma dúvida, que eu gostaria que fosse esclarecida. Quando foi feita a primeira contratação, houve um preço pago por esses produtos e respiradores muito acima do mercado. Inclusive, temos aí uma conclusão do Ministério Público de Contas, que já emitiu aí parecer dizendo que houve um sobrepreço. A justificativa à época era de que o preço se justificava pela questão da emergência, porque o contrato foi assinado no final de maio, seria entregue, no final de abril, e seria entregue ali no começo de maio alguns respiradores que não foram entregues. Teve um pagamento adiantado de 261 milhões de reais, se eu não me engano, você pode me corrigir. E o que houve? Uma repactuação em meados de maio para que os respiradores fossem entregues, contemplando esse valor de 261 milhões de reais. Só que foi considerado, nessa repactuação, nesse valor, o preço unitário inicial, que era o preço de emergência. Só que esses respiradores não foram entregues no prazo emergencial. Como é que fica essa diferença? Essa é a minha primeira pergunta. Que até outros governos tinham adquirido respiradores por valores menores que foram entregues praticamente no mesmo prazo que esses respiradores que estão sendo entregues aí, esses respiradores que estão faltando. Então, eu gostaria de entender essa diferença de preço e eu gostaria de entender também os outros custos transacionais envolvidos, já que foi uma compra internacional, você tem uma série de custos aí embutidos, enfim, IOF, entre outras coisas. Quanto que foi isso? Isso será reposto, isso será suprido, Porque houve aí provavelmente um desperdício de dinheiro público nessa questão. E gostaria de entender também a questão das diferenças cambiais, porque o pacto foi feito com um valor onde o câmbio era 1, depois de um certo tempo o câmbio ficou outro, Nesse período ele até diminuiu, e essa diferença cambial aí, como é que fica? Se nós formos pegar a soma do contrato em geral, vai dar uma diferença significativa aí na ordem de milhões. E eu gostaria de saber como é que tudo isso, agora que será judicializado esse contrato e tal, como é que tudo isso será resolvido e o erário não vai ter prejuízo nesse contrato que foi feito, considerando todas essas questões aqui. Posso? É isso, deputado? Posso falar? Não. Vou começar, deputado Ricardo Meon, pelo fim. Não houve, de forma alguma, desperdício de recurso público nesta negociação. A questão do preço, e esse é um capítulo à parte sobre o qual eu gosto de me debruçar, o preço, quando dizem caro ou barato, necessariamente a gente precisa comparar coisas que são comparáveis. E eu faço aqui uma ressalva que eu vejo, por exemplo, quando chegam respiradores do Ministério. O Ministério anuncia que chegaram 600 respiradores aqui para o governo do estado de São Paulo. Muito bem. Desses 600 respiradores, 300 são respiradores de transporte, que todos chamam de respirador, como se fosse o mesmo equipamento. Respirador é como se eu falasse que 2 carros, simplesmente com essa informação, 2 carros têm preço diferente. Mas carro, depende. É 1.0, é 1.6, é 2.0. Respirador, e quem labuta na área da saúde sabe bem disso, você tem um sem número de nuances que trazem efetividade, performance e custo para o equipamento. Eu aqui não vou discorrer, mas no processo isso está muito claro. Que tipo de equipamento nós estamos comprando? Não é respirador para cachorro, não é respirador de transporte, não é respirador descartável. São equipamentos que vão durar 10, 15 anos no governo do estado de São Paulo e são equipamentos que atendem plenamente à necessidade da medicina. Então, esse processo ele está, como o senhor bem disse, judicializado. Todas as questões em relação a variações cambiais, em relação ao prazo de entrega, ao preço que se negociou à época, vinculado não só ao prazo, mas ao quantitativo, vinculado, todas essas questões, elas serão tratadas e se esgotarão no âmbito do processo de forma clara, transparente. Eu só queria deixar bem claro, e eu adorava fazer isso quando eu estava lá no nosso Centro de Convenções Rebouças, participando da operação. Eu imagino que alguns dos senhores devem ter tido a oportunidade de ver que não basta uma boa compra.
E a compra do governo do Estado de São Paulo não foi uma compra ruim. Foi uma boa compra dentro da condição que o mundo se encontrava e se encontra. Mas vejam que o governo não se preocupa simplesmente em fazer uma boa compra. Faz toda uma operação, cada um desses respiradores foi entregue em cada um dos hospitais pronto para funcionar. Pronto para funcionar. Eu gostava aqui, só para fechar, de convidar as pessoas lá e mostrava um respirador de transporte. A hora que o senhor pega um respirador de transporte, não sei se o senhor já teve oportunidade, é uma caixinha de sapato. O senhor pega uma caixinha de sapato. Aí o senhor põe do lado de um respirador para UTI, que é um monstro de equipamento, e aí há quem diga que aqui são 2 respiradores e que eu posso considerar que se um custa 10 e o outro custa 30, que o que custa 30 está superfaturado. Então, o processo deixa bem claro, os esclarecimentos que forem e estão sendo solicitados pelos órgãos de controle deixam muito claro. O governo de São Paulo fez uma boa compra, na condição adversa em que se encontrava, consegue ter um resultado exitoso, não faltam respiradores para os paulistas serem internados em UTI, não houve desperdício de recurso público e nós temos absoluta clareza e transparência que esta negociação foi a melhor negociação possível para o governo do Estado de São Paulo nesse momento. E eu me permito lhe propor que questões do detalhe possam ser discutidas no âmbito do processo. Só uma questão, deputado Barros, desculpa. Um outro questionamento que há nesse sentido é, primeiro, não há um contrato formal, aí fica a discussão se haveria necessidade ou não de um contrato formal, como a própria corregedora, na última reunião, nos disse aqui para todos, né, que não houve a contratualização de maneira formal ali, um contrato. E há um questionamento, inclusive, dos próprios órgãos aí, envolvidos nessa investigação, de que foi um contrato feito sem garantias. Contrato de muitos milhões, feitos, né, de uma forma que não ficou ali muito claro quais eram as garantias em caso de descumprimento e tal. Eu sei que essas questões estão na justiça. Eu gostaria se o secretário Eduardo pudesse nos adiantar, né, ou pudesse nos trazer cópias de todos os documentos que embasaram essa compra, desde lá do início, do fim de abril até agora. Eu acho que seria muito útil, muito interessante aqui para a nossa comissão e para o nosso trabalho. Apenas isso. Obrigado.